estrada. Deixe-me passar ou perderemos esta corrida. Quem teria a coragem de ignorar ordens diretas de uma equipe da Fórmula 1, desafiar um veterano ao vivo pelo rádio e ainda sair como herói de uma corrida sob tempestade? Em Spa-Francorchamps, o improvável aconteceu. Gabriel Bortoleto, novato brasileiro, foi do anonimato à obsessão dos bastidores em menos de 70 voltas. O rádio dele não foi só barulho, foi uma declaração de guerra aos gigantes da F1. Red Bull, McLaren, Audi e todas pararam para escutar. Este vídeo levou dias de análise, cruzamento de informações, bastidores e fontes que quase ninguém acessa. E se você me ajudar a bater 1000 inscritos só essa semana, eu libero um especial com histórias nunca contadas sobre os bastidores da Sauber, os segredos de Gabriel Bortoleto e revelações chocantes da F1 moderna. Então, antes da largada oficial deste vídeo, curta, se inscreva no canal e me diga nos comentários de qual cidade, estado ou país você está assistindo. Vamos fazer essa pista virtual lotar de brasileiros no grid. E agora, prepare-se para mergulhar na história de um novato que, com apenas uma frase, bagunçou silenciosamente os bastidores da Fórmula 1. Quem é o novato que ousou desafiar ordens da Fórmula 1 em plena pista molhada, entre veteranos e decisões estratégicas de milhões? O nome dele é Gabriel Bortoleto. E no GP da Bélgica de 2025, ele não apenas pilotou, ele fez história. No meio do caos, o brasileiro se recusou a ser coadjuvante, tomou a dianteira e virou o assunto silencioso nos bastidores das maiores escuderias do mundo. Enquanto você assistia a corrida como mais uma etapa qualquer, algo muito maior estava em movimento. E tudo começou com o rádio, e me deixem passar ou vamos perder essa corrida. Agora, você vai entender por que essa frase pode ter mudado o destino de um país no automobilismo. Naquele fim de semana em Spa-Francorchamps, tudo parecia rotineiro, tempo instável, estratégias ensaiadas e promessas que se diluem na primeira curva. Mas algo estava diferente. Era o olhar. O olhar de um piloto de 20 anos que não aceitava mais ser apenas uma promessa brasileira. Enquanto os engenheiros da Sauber revisavam os dados, Bortoleto olhava fixo para os boxes da Red Bull. E não era admiração, era um aviso silencioso, e eu já cheguei. Quem reparou, sentiu. Quem ignorou, vai lembrar por muito tempo. O GP da Bélgica começou com uma tensão que não vinha apenas do céu. A chuva foi só um pano de fundo. A verdadeira tempestade vinha de dentro do cockpit da Sauber #19. 4 voltas atrás do safety car serviram para os pilotos aquecerem os pneus. Mas para Bortoleto, foi tempo suficiente para decidir que ele não ia seguir roteiro nenhum. A corrida não seria sobre chuva, nem sobre pneus intermediários. Seria sobre marcar território. E naquele instante, Spa deixou de ser apenas mais uma pista, e virou o palco do primeiro capítulo de uma revolução silenciosa. O rádio estalou. A voz de Gabriel Bortoleto não tremeu, não hesitou, não pediu, ordenou. Nico precisa ultrapassá-lo, cara. Se não, me deixa ir. O silêncio do box foi mais ensurdecedor que qualquer barulho de motor. Era o tipo de frase que veteranos evitam, que engenheiros temem, que novatos jamais ousam dizer. Mas ele disse. Na frente de todos. Ao vivo. E com milhões de olhos assistindo. O que leva um estreante a confrontar uma estrutura tão rígida como a da Fórmula 1? Arrogância? Inconsciência? Ou uma clareza brutal de que aquela talvez fosse a única chance real de mostrar ao mundo que ele não veio para aprender, e veio para vencer? Por que ninguém o mandou calar a boca naquele momento? Por que os engenheiros da Sauber engoliram seco e autorizaram a ultrapassagem? A resposta não está no rádio, mas nas entrelinhas. Nos dados que só eles viam, nos tempos por setor, no desgaste dos pneus. Hülkenberg estava em declínio. Bortoleto, em ascensão. O veterano sabia. E quando o brasileiro passou, não houve disputa. Não houve bloqueio. Só um aceno invisível de alguém que reconhece a mudança de era, e mesmo que essa era venha vestida com um capacete de um moleque de 20 anos.
Mas se engana quem pensa que a manobra foi só sobre velocidade. Foi sobre hierarquia. Sobre mostrar ao grid que Gabriel Bortoleto não aceita a fila como regra imutável. Ele não quer subir degrau por degrau. Ele quer pular degraus, e mesmo que isso custe caro. E a pergunta que começou a circular nos bastidores foi: e até onde vai esse garoto? Será que sua ousadia é combustível para uma carreira lendária, ou será o estupim de um curto-circuito com as grandes forças da Fórmula 1? Toda vez que um brasileiro acelera na Fórmula 1, carrega mais do que um número no carro. Carrega o peso de um país inteiro que já foi potência e hoje assiste calado, órfão de ídolos, vivendo de lembranças e reprises em VHS. Gabriel Bortoleto sabe disso. Sabe o que representa seu capacete, o verde e amarelo pintado com orgulho, mas também com responsabilidade. Ele não pilota só por ele. Pilota por milhões que choraram por Senna, se frustraram com Massa e se decepcionaram com promessas que nunca chegaram lá. E essa bagagem emocional não o enfraquece e o transforma. Porque o que para outros seria um fardo, para ele é gasolina. Naquela curva molhada de Spa, ele não estava sozinho no cockpit. Estavam com ele os gritos engolidos por anos de jejum. Cada brasileiro que acordou de madrugada esperando ver uma ultrapassagem, uma volta mais rápida, uma faísca de esperança. E ela veio. Não com uma vitória, e mais com uma atitude. Porque às vezes, um pedido de rádio é mais simbólico que um pódio. Quando Bortoleto disse "me deixa passar", ele falava por toda uma nação que também cansou de esperar. Aquela ultrapassagem era sobre algo muito maior, era sobre reconquistar o direito de sonhar. Mas há um risco nisso tudo. Porque quanto maior o símbolo, maior a expectativa. E se Gabriel falhar? E se esse grito de ousadia for só um eco passageiro? A Fórmula 1 não perdoa deslizes. A imprensa, menos ainda. Mas naquele momento, ninguém pensava em falhas. Só se falava de um nome. Pela primeira vez em muito tempo, os boxes murmuravam o brasileiro com respeito e não com saudade. O passado ainda ecoava, mas o futuro, pela primeira vez em anos, tinha uma voz. E ela estava gritando no rádio da Sauber. No minuto em que Hülkenberg aceitou ceder posição para Bortoleto, algo silencioso e profundo se estabeleceu. O veterano carimbava, sem palavras, o reconhecimento do talento emergente. Mas por que ele aceitou tão facilmente? Nico, conhecido pela firmeza e raramente submisso em decisões de equipe, não hesitou. Naquela tarde, em Spa, ele viu o que poucos admitem ver logo de cara, e a inevitabilidade de uma nova hierarquia. E, em vez de resistir, fez algo mais raro: cooperou. Talvez por respeito. Talvez por estratégia. Ou talvez por instinto de sobrevivência num esporte onde até a humildade pode ser um trunfo. A troca de posições não alterou apenas a corrida, mas o tom de toda a temporada. Aquele simples gesto mostrou que dentro da Sauber, Bortoleto não era mais o novato. Era o piloto a ser protegido, a ser projetado, a ser ouvido. O comando do time, que antes era apenas uma mesa de engenheiros, agora tinha um centro emocional, e ele usava luvas verdes e amarelas. O rádio da equipe, antes rotineiro, se tornou o principal canal de tensão. Cada instrução para Bortoleto era medida, calculada. Porque sabiam, e ele responderia. E se não concordasse, iria agir por conta própria. Mas será que esse espaço concedido é genuíno? Ou é apenas o reflexo de um marketing em alta, de uma pressão dos patrocinadores, de uma aposta desesperada da Audi? Será que a Sauber está mesmo pronta para dar liberdade a um novato com alma de líder? E se estiver, e até onde vai essa liberdade antes que vire ruptura? Porque em Spa, a troca foi estratégica. Mas se o clima mudar, a próxima ordem pode não ser respeitada, e aí, tudo que hoje parece vitória, pode virar crise interna. Nem todas as câmeras estão nas pistas. Algumas, as mais importantes, estão escondidas nas cabines das grandes escuderias. E enquanto Gabriel Bortoleto balançava a estrutura da Sauber com sua ousadia, havia olhares atentos de lugares que ele sequer imaginava.
Christian Horner observava com os olhos semicerrados, como quem avalia uma peça fora do tabuleiro. Zac Brown mordia a lateral do polegar, lembrando do nome que escapou entre seus dedos. E os engenheiros da Audi anotavam freneticamente cada microdecisão daquele garoto, porque sabiam que o futuro deles pode estar nas mãos dele. Mas por que tanto interesse? Afinal, ele apenas terminou em nono. Não venceu, não subiu ao pódio, não quebrou recordes. Só que a Fórmula 1 não se mede por resultados imediatos, mas por sinais. E o sinal estava claro: ele não teme. E quem não teme, contamina. O rádio, as ultrapassagens, o ritmo constante sob chuva, em tudo isso desenhava um novo perfil de piloto. Um perfil que já não se encaixa nas gavetas tradicionais. Um perfil que assusta. Porque os tubarões não temem apenas quem é rápido. Eles temem quem pensa diferente. Será que Bortoleto percebeu o tamanho da provocação que lançou? Será que ele sabe que seu nome agora circula nos bastidores com tons mistos de fascínio e receio? Ou será que tudo faz parte de um plano que ele mesmo criou, muito antes de sentar naquele coquito? O fato é, Gabriel não pediu vaga, ele criou necessidade. E quando um novato vira necessidade para as maiores equipes da categoria, o jogo muda. A pergunta deixa de ser se ele vai ser promovido. E passa a ser quando, e, mais importante, para quem. A tempestade que caiu sobre Spa não foi só meteorológica, e foi psicológica. Enquanto os trovões explodiam sobre o asfalto e a pista virava um campo minado de aquaplanagem, muitos pilotos afundaram na própria cautela. Voltas atrás do safety car serviram como escudo para os inseguros. Mas não para Gabriel Bortoleto. Ele acelerou. Não por imprudência, mas por convicção. Porque ali, naquele breu líquido, ele sabia que os grandes se revelam. Enquanto os outros reduziam, ele mantinha a linha, cortando o spray como uma faca invisível no meio da névoa. Era como se dissesse: se vocês hesitam, eu avanço. Chuva sempre teve algo místico na Fórmula 1. Foi na água que Senna brilhou em Mônaco, foi na água que Hamilton nasceu em Silverstone. E agora, é na água que Bortoleto começa a escrever o seu nome. A pista escorregadia nivelava os carros, e mais não os nervos. E o brasileiro mostrava que não precisava do melhor equipamento para ser o mais incisivo. Era como se o clima adverso revelasse um traço oculto de sua personalidade, e ele não espera a calmaria, ele domina a tormenta. Cada curva molhada, cada frenagem no limite, era uma mensagem silenciosa aos chefes de equipe: e olhem para mim. Eu não afundo. Mas até quando essa ousadia pode ser celebrada antes de ser repreendida? Porque se por um lado Bortoleto impressiona, por outro, começa a irritar. Rumores nos boxes indicam que algumas equipes já veem sua presença como disruptiva demais. Bom demais para um novato, dizem. Só que o automobilismo, assim como a vida, nunca premiou o comportamento previsível. E talvez a maior provocação de Bortoleto não seja a velocidade, e mais o desconforto que ele causa simplesmente por não caber nas regras silenciosas do jogo. A frase não foi uma sugestão. Não foi um pedido. Foi uma sentença, um ultimato lançado aos gritos pelo rádio. Me deixa passar ou perdemos essa corrida. Aquilo não era mais um diálogo técnico entre piloto e engenheiro, e era um levante. Uma quebra de protocolo que poucos ousam protagonizar, ainda mais sendo novato. Mas Gabriel Bortoleto já tinha entendido uma coisa fundamental sobre a Fórmula 1: quem espera demais, vira estatística. E ele não queria ser mais um. Queria ser o protagonista. Então rasgou o manual da submissão e disse, com todas as letras, que não aceitaria perder tempo atrás de um companheiro mais lento. A frase ecoou nos fones de ouvido como um míssil. Do outro lado, a equipe hesitou. Porque se autorizasse, validaria uma hierarquia não oficial. Mas se negasse, corria o risco de matar o ímpeto do piloto mais promissor em anos. O mundo estava assistindo. Os comentaristas se calaram por um segundo. Era o tipo de momento que define carreiras. E então veio o silêncio que precede o sim. A Sauber cedeu. Hülkenberg cedeu.
E Bortoleto voou. Não passou Lawson, mas ficou a 1,5 segundo dele por voltas inteiras, com um carro inferior. Não precisava ultrapassar e bastava provar que pertencia ao mesmo nível. Mas qual foi o verdadeiro impacto desse rádio? Foi só sobre estratégia? Ou foi um divisor de águas na forma como novatos são vistos dentro da categoria? Porque desde esse dia, o nome Bortoleto passou a ser citado com um misto de admiração e alerta. O garoto mostrou que tem voz, que tem timing, que tem instinto. E mais do que tudo, mostrou que está disposto a desafiar tudo, e inclusive a própria equipe, para não deixar escapar a chance de ser grande. Porque em Spa, mais importante do que pontuar, ele gritou. E o mundo ouviu. Não passou. Não encostou. Mas andou praticamente no mesmo ritmo. Gabriel Bortoleto, com um carro tecnicamente inferior, seguiu Liam Lawson, inexperiente, consolidado, protegido por uma equipe mais estruturada e com uma diferença de décimos. E isso, na Fórmula 1, é uma declaração. Quando um novato consegue andar no vácuo de um adversário mais equipado, o paddock não chama de coincidência. Chama de talento bruto. Porque não é só sobre ultrapassar. É sobre resistir, pressionar, se manter presente como uma sombra desconfortável. E foi exatamente isso que Bortoleto foi, o incômodo que não se livra com aceleração. A Sauber não esperava isso. Nem a Racing Bulls. Muito menos Lawson. O neozelandês tentou abrir distância. Tentou quebrar o ritmo. Mas Bortoleto seguia, centésimo por centésimo, como se estivesse costurando o futuro com cada volta. Era como se dissesse, e se eu não passei, é porque ainda não era o momento. Mas estive aqui o tempo inteiro. Isso é raro. É precioso. Porque andar forte sem cometer erros em pista molhada, com pressão política e técnica em cima, exige algo que não se treina em simulador e exige alma. E a alma de Bortoleto, naquele domingo, não era de coadjuvante. Era de protagonista silencioso. Os engenheiros começaram a comparar dados. Os chefes de equipe começaram a discutir rendimento. E o público começou a comentar. Porque mais do que a ultrapassagem, o que ficou foi o embate. O Brasil inteiro entendeu, talvez esse garoto não precise de um carro de ponta para ser visto, e ele só precisa de tempo. E esse tempo já começou a incomodar quem achava que teria mais folga no grid. O verdadeiro jogo da Fórmula 1 raramente se joga na pista. Ele acontece nas sombras dos boxes, nos corredores abafados de paddocks e nas salas onde só alguns nomes podem entrar. E foi ali, longe das câmeras, que Gabriel Bortoleto começou a fazer mais barulho do que na pista molhada de Spa. Um olheiro da Red Bull que permaneceu em silêncio absoluto durante toda a corrida não parava de olhar o monitor da Sauber. Do outro lado, um executivo da McLaren pediu acesso a dados internos da temporada 2023. A Audi, por sua vez, discretamente alterou uma reunião de planejamento de elenco para o dia seguinte. Coincidência? Nunca é. O que poucos sabem é que, horas depois da corrida, a assessoria de Bortoleto recebeu um contato informal de um intermediário de Woking. A conversa foi vaga, mas o recado estava nas entrelinhas: estamos de olho, e talvez tenhamos errado ao deixá-lo sair. Do lado da Red Bull, o silêncio era ainda mais ruidoso. Fontes internas começaram a vazar que a presença de Bortoleto, ainda que em outra equipe, já incomodava o plano de sucessão da academia de jovens pilotos. A simples hipótese de vê-lo brilhar em outra escuderia virou ameaça. E isso, em um ambiente como a F1, é combustível para movimentações invisíveis e mais letais. Será que o garoto brasileiro já entendeu o quanto está sendo observado? Será que ele percebe que está mexendo peças que costumam ficar intactas por temporadas inteiras? Ou será que ele é mais estratégico do que parece e está conduzindo tudo com uma frieza que nem mesmo os veteranos imaginam? O certo é que, enquanto o público comemorava o 9º lugar como um feito isolado, nos bastidores, os tubarões mais antigos do esporte já discutiam cenários para evitar que ele mude o eixo do poder antes do tempo. Quem desafia a hierarquia normalmente paga caro.
Mas na Fórmula 1 de 2025, Gabriel Bortoleto está provando que a rebelião, em se feita no momento certo e com o talento certo, pode, na verdade, ser premiada. Há rumores fortes circulando entre jornalistas e insiders do paddock e uma possível promoção antecipada para uma equipe de ponta pode estar sendo costurada. E o mais impressionante? Não é a Audi quem estaria puxando as rédeas. A movimentação viria da própria McLaren, que agora se arrepende profundamente de ter liberado o brasileiro da sua academia de jovens pilotos anos atrás. O nome de Bortoleto já figura em relatórios de avaliação interna, com status de prioridade em oportunidades de recuperação. Enquanto isso, na Sauber, o ambiente começa a ficar desconfortável. Hülkenberg, antes mentor, agora sente a sombra de um talento que não respeita degraus. Os engenheiros estão divididos. A chefia de equipe vive entre a gratidão por pontos inesperados e o medo de não conseguir segurar um ativo que cresce a cada etapa. Gabriel já não é só piloto. É ativo político. É a moeda de influência. E os bastidores começam a se reorganizar em torno do que ele representa. Porque quando um piloto começa a gerar conversas que envolvem dinheiro, estrutura e futuro, ele deixa de ser promessa e passa a ser um problema para os adversários. Será que essa rebelião silenciosa vai mesmo se converter em promoção? Ou será que a pressão vai quebrar esse jovem antes que ele alcance seu auge? A Fórmula 1 tem fama de triturar talentos precoces. Mas Bortoleto, até agora, tem mostrado que sabe não só correr e mais jogar. E esse jogo, que mistura política, performance e imagem, é vencido por quem enxerga além das curvas. E Gabriel já provou que, mesmo com a pista molhada, ele vê onde os outros apenas dirigem. Em cada canto do Brasil, nos grupos de WhatsApp, nos comentários dos vídeos, nos corredores das escolas e nos bares de domingo, o nome Bortoleto começou a ganhar vida própria. Já não era mais apenas um sobrenome no grid da Fórmula 1. Era um símbolo. Um respiro. O garoto que disse "me deixa passar" não estava falando só com a Sauber, estava falando com todo um país que passou décadas esperando por uma nova chance de sonhar. E de repente, crianças começaram a pintar capacetes com as cores do Brasil, vídeos começaram a circular com narrações emocionadas, e o Brasil, que já tinha esquecido como era torcer de verdade na F1, reaprendeu. Esse impacto não vem do lugar comum. Não é porque Gabriel pontuou. É porque ele fez isso do jeito que se espera de um herói, com coragem, com ousadia, com autenticidade. Ele não pediu desculpas, não foi diplomático. Foi direto. Mostrou que o tempo da timidez acabou. Que o brasileiro pode, sim, liderar com firmeza. E isso, num mundo tão carente de referências positivas, é transformador. Porque não é só sobre ele. É sobre nós. Sobre ver um de nossos ali, lutando contra gigantes e fazendo valer cada gota de suor que esse país já derramou por amor ao automobilismo. Mas até onde vai essa nova paixão? Será que estamos vivendo um novo ciclo de ilusões, como tantos outros que terminaram em silêncio? Ou será que agora é diferente? O brilho nos olhos de quem viu a corrida, a vibração nos fóruns e grupos, e o barulho nas arquibancadas sugerem que algo mudou. Talvez Bortoleto não seja apenas o novo piloto do Brasil. Talvez ele seja o elo perdido entre o passado glorioso e o futuro que a gente cansou de adiar. E tudo isso começou com uma frase simples, e um coração que nunca aceitou esperar sentado. No papel, foi apenas um nono lugar. 2 pontos. Um novato. Mas quem viu o GP da Bélgica com olhos de quem entende o subtexto, sabe, o que aconteceu em Spa-Francorchamps foi uma reconfiguração silenciosa da Fórmula 1 moderna. Gabriel Bortoleto não venceu a corrida, mas virou o assunto principal. Não subiu ao pódio, mas subiu no radar dos tubarões. Não fez discurso, mas deixou um manifesto no ar. E agora, cada decisão que envolve seu nome é acompanhada por executivos, engenheiros e olheiros que sabem, esse garoto não é comum. Ele bagunça. Ele muda o ritmo. Ele ameaça a estabilidade.
A Fórmula 1 é um esporte que vive de controle de dados, controle de imagem, controle de narrativa. Mas Bortoleto entrou exatamente para quebrar esse controle. Ele fala alto no rádio, desafia ordens, acelera quando a maioria freia. E tudo isso com um tipo de coragem que não se ensina. A Sauber sabe que não poderá segurá-lo por muito tempo. A Audi já quer montar o time ao redor dele. E a McLaren, que o perdeu, tenta discretamente reacender a conversa. O que vem agora é imprevisível. E talvez seja isso que mais incomoda e encanta na figura desse novato brasileiro. E se você chegou até aqui, é porque sentiu o impacto dessa história. Então vamos transformar essa energia em movimento. O canal está com uma meta ousada, bater 1000 inscritos ainda esta semana. E quando isso acontecer, vou liberar um vídeo exclusivo com revelações inéditas sobre os bastidores da Sauber, os segredos internos da Audi e a verdadeira história que envolve Gabriel Bortoleto dentro da Fórmula 1. Se essa história te fez acreditar de novo, curta, comente, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. Balança o sininho porque o melhor ainda está por vir. Nosso novo objetivo em comum é chegar a 1 milhão de inscritos em um ano. Juntos, vamos mostrar que o Brasil ainda tem gasolina para queimar e ídolos para revelar.